E aí, como é que você tá? A semana começa aqui que tem podcast Caos Corporativo na área. Aqui, Amanda Costa. E o Alberto Reutemann, que alegria, novamente! E aqui, Anderson Bars. E uma vez mais, não estamos sozinhos, né, mano? É isso aí, sempre com convidados brilhantes nessa temporada. Quem é que tá aqui com a gente, Anderson? Olha, eu tô com um orgulho enorme do nosso convidado. Eu fui aluno dele, inclusive. Ele, Joel Dutra, professor, livre docente, né, na FEA USP, que também coordena todo o núcleo, né, Joel? Também de gestão de pessoas da FIA, né, um baita acadêmico, referência para um montão de gente, livros publicados, enfim, uma honra enorme. Seja muito bem-vindo aqui ao Caos Corporativo, viu? A honra é toda minha. Obrigado. Que alegria! A honra é toda minha, obrigado. É isso aí, hoje, para o terceiro episódio dessa temporada, onde a gente está falando para você porque é que carreira não é acaso. Bora falar sobre acelerar? Estamos começando! Fica aí. E no nosso terceiro episódio, o tema ele é bem provocativo, porque ele não é fácil. E já que o tema não é fácil, a gente precisava de um convidado à altura. O tema é acelerar a carreira. Né? E é óbvio, né, que eu vou puxar justamente daí a primeira pergunta para o Joel Dutra. Me conta uma coisa. Dá para acelerar a carreira? Dá para um profissional, Joel, ter maneiras, né, quando ele não está contente com o tempo das coisas acontecendo, dá para ele tomar medidas que façam com que a carreira dele avance mais rapidamente? Ou isso é uma mera falácia? Ou Não. depende da empresa, ou depende da pessoa. Não, dá sim, depende da pessoa e depende da empresa. Mas acho que é importante a gente entender como funciona a carreira, né? A carreira, ela funciona assim. Eu me desenvolvo na carreira na medida que eu vou lidando com maior complexidade, né? Para eu lidar com maior complexidade, eu preciso compreender a demanda do contexto sobre mim, né? Então, como é que eu faço isso, né? Eu posso fazer isso com experiência, quer dizer, enfrentando desafios, né? O desafio é sempre o motor do nosso desenvolvimento. Sempre que eu sou desafiado, eu tenho que sair da minha região de conforto e ler melhor o contexto. E quando eu leio melhor o contexto, eu me habilito a lidar com uma complexidade. Aí eu estou crescendo na minha carreira. Uma outra forma é você investir numa educação formal, né? A educação formal, o que ela faz? Ela te ajuda a perceber melhor o contexto, né? Porque a educação formal te dá o contexto estruturado. Ao você ter esse contexto estruturado, você lê melhor o contexto, novamente, e lida com uma complexidade. Então, sempre crescer na carreira, andar na carreira, é você lidar com uma complexidade. E para você andar com ter mais complexidade, você precisa compreender melhor o contexto. Então, essa é a lógica. O que acontece no lado da empresa, né? A empresa ou o ambiente onde eu estou atuando tem que me dar espaço, certo? Não adianta eu querer e o meu chefe, a organização, não me dá espaço para eu lidar com uma complexidade, né? Então, se eu não tenho essa possibilidade, né, eu não vou ampliar minha leitura do contexto, eu não vou conseguir me valorizar profissionalmente, né? Então, claro que o contexto tem a ver com isso, a empresa tem a ver. Um outro dado é, se nós estamos num contexto, num ambiente de desenvolvimento econômico, de aceleração, né, você tem muito mais oportunidades para lidar com maior complexidade. Você está num ambiente recessivo, menos oportunidade. O outro dado é, a empresa é uma empresa que está se desenvolvendo, né? Se ela está se desenvolvendo, ela precisa que as pessoas se desenvolvam para dar suporte à empresa, Claro. né? E daí ela tende a estimular a minha carreira. O outro ponto, a área em que eu atuo, né? Se eu estou hoje, por exemplo, numa área de tecnologia digital, tecnologia de informação, o que está acontecendo? Tem uma demanda muito grande por esses profissionais. Então, eu tendo a ter muitas oportunidades de desenvolvimento rápido, né? Se eu estou numa área que está estagnada, que não, as coisas estão andando devagar, é muito provável que eu não tenha esse crescimento rápido, né? Então, sempre está muito ligado a esses dois aspectos. Muito bom, professor. Agora, existe uma situação em que a complexidade para um colaborador, por exemplo, né, uma pessoa que está num contexto de uma organização,
acaba sendo mais desafiado e mais exposto Exatamente. a cenários de complexidade, sendo que não há uma contrapartida com relação à carreira dele, né? Por exemplo, não há uma promoção, não há um reconhecimento, não há um reajuste de salário. E aí o que acontece é que ele se desenvolve na prática, mas não tem o reconhecimento. Então, assim, é uma aceleração do cenário de complexidade que faz ele se desenvolver, mas junto não vê o reconhecimento. Aí não é legal. Então, mas é o seguinte, como é que funciona o mercado em termos de remuneração? A remuneração, no mundo inteiro, não é só no Brasil, ela está muito relacionada à complexidade, certo? Então, na medida que eu lido com maior complexidade, eu passo a valer mais no mercado. Se a empresa não me reconhecer, eu vou para o mercado. Boa. Certo? Entendeu? Eu tenho Porque o uma mercado questão, funciona assim. Muito bom. Não é? Então quer dizer que complexidade tem que ser sempre bem-vinda. Sempre vem mais. Ajuda a Se- antecipar. E se ela não- o motor é o desafio. É o Que desafio. legal. O caos, como a gente costuma dizer. O caldo vai acelerar. Exato. O caos que acelera o desenvolvimento. Mas, professor, a gente está falando de acelerar. Saiu um professor. A gente tinha A gente combinado combinava. de não chamar o Joel Dutra. É um choque. Escapou um. Joel. Primeiro, vamos começar a É contar. verdade, vamos começar. Joel, a gente. Eu acho que existe um consenso hoje, e principalmente na época que a gente vive, na atualidade, que se você perguntar, talvez, para 100% das pessoas se elas gostariam de antecipar os frutos de carreira, elas diriam sim. Adoraria antecipar, né, acelerar a minha carreira. E a gente vê algumas questões no mercado que, inclusive, ganham notoriedade por meio de premiação, ou a própria valorização antecipada de pessoas, por exemplo, numa Forbes, presidente, CEO, menos de 30 anos. Então você vê gente que conquista, com menos de 30 anos, o cargo que muitos não levam uma vida para chegar lá. E não chegam. E né? não chegam. E aí o senhor fala que a complexidade gera remuneração e gera justamente o reconhecimento. Sim. É possível que um jovem, vamos chamar de jovem, né, de menos de 30 anos, que acelera a carreira num nível dessa magnitude, é possível que seja legítimo alguém se tornar CEO da empresa, que a gente sabe que é um cargo que não é dos mais fáceis, né? Você tem que ter experiência De vida, tributária, inclusive. de vida, contexto, Contexto. tem que saber de tributos, de imposto, tem que saber de marketing, De de gente, vendas, de De cultura. lidar com pessoas. e de repente né? a pessoa vira presidente de uma companhia, e uma companhia que não é pequena, às vezes é uma startup ou De unicórnio. milhões. Tá duvidando da capacidade dos under 30? É 30 que a fala? dúvida que eu tenho. Como é que o senhor vê esse movimento? É legítimo? Dá para explicar isso, professor? Dá sim, é legítimo, e o que provavelmente aconteceu é que houve uma sequência de eventos favoráveis, né, onde a pessoa ela foi entrando num segmento, naquele segmento ela foi enfrentando desafios, né, extremamente intensos, né, e ela foi superando esses desafios, e não são só desafios técnicos, né? São desafios de relacionamento, de você construir alianças, de você construir times, de você se aliar a pessoas adequadas. Gestão né? política, né? Gestão política, né? Então, vamos dizer que essa pessoa, por uma série de razões, ela teve oportunidades vindo numa sequência com muita intensidade, né? Mas eu vou dizer que são exceções, né? Não, Tem uma dose de não sorte, é a então. regra. Tem uma né? dose de sorte. Tem sorte e tem também a capacidade da pessoa de conseguir, diante desses desafios, dar Então, resposta. Tá Os certo? desafios que surgem podem até ser sorte, mas o como ela responde a esses Exatamente. desafios, É a aí competência. sim é a competência. É a competência. Então, e é uma pessoa que, vamos dizer, não baixou a guarda. Quer dizer, porque às vezes você vai num determinado ritmo, chega um momento que aquilo te cansa, né? E que você tem, eventualmente, outros interesses, né? Não só o profissional, mas você tem um interesse afetivo, você tem outras dimensões da sua vida. né? Exato. Propósito. Que você quer também trabalhar, né? Então, também são opções, né? E, eventualmente, uma pessoa que chega numa carreira com essa velocidade, né? É muito provável que em algum momento ela teve que abrir mão de outras coisas da vida dela, né? Então tem um preço, né? E aí a outra questão é até onde eu estou disposto a pagar o preço, né? Eu hoje, olhando para a minha carreira, né?
eu achava, né, que ia entrar na vida profissional, ia trabalhar 30 anos, me aposentar e daí curtir a vida, né? Que era o mercado, né? Que era o mercado. Até porque era difícil curtir a vida ao mesmo tempo que estava se dedicando ao trabalho. Fala a verdade. Exato. Então, eu estou trabalhando há 58 anos, né? Intensamente, certo? Né? Hoje, né, se eu pudesse, né, eu quando eu tive minhas filhas, eu tiraria o pé do acelerador, sabe? Eu iria curtir, né, intensamente as minhas filhas e depois põe o pé no acelerador, porque a vida está longa, né? Então, a questão é assim, será que eu preciso acelerar a carreira? Esse é o ponto, né? E as outras dimensões da minha vida, né? Eu não tive todo esse tempo para curtir as minhas filhas, agora estou com um tempo para curtir meus netos, estou fazendo isso, né? Que bom. A experiência, mas eu pensaria hoje, né, que você tem vários momentos na sua vida, né? A carreira é uma delas, né? Mas como é que eu vou vendo as outras dimensões da minha vida que também são importantes para eu me construir, né? E pensando que a gente está vivendo mais, com qualidade de vida, né? Então, a gente não precisa virar CEO aos 30 anos. E nem precisa se não quiser, né? Inclusive, não precisa virar CEO. Nem Aliás, precisa, eu tô né? adorando, porque no episódio onde a gente fala de acelerar, porque é todo mundo tão apressado, eu tô adorando, porque o recado que surge aqui nesse episódio Acelera se quiser. será que precisa acelerar? Olha que legal, né? Aliás, conteúdo do livro que a gente adora, o Jeito Harvard de Ser Feliz, Shaw Achor. Eu sempre erro a pronúncia do nome dele. Shaw Achor. Né, o Jeito Harvard de Ser Feliz, ele fala, né, muito isso, que antes, né, uma geração atrás da nossa, a vida era dividida, né, assim, em colunas verticais, né? Hora de estudar, hora de trabalhar e depois hora de descansar. E hoje a gente precisa fazer com que tudo isso permeie a nossa vida. Exatamente. Então, todo o tempo, a vida inteira é tempo de estudar, a vida inteira é tempo de trabalhar, a vida inteira é tempo de curtir a vida, né? Então, de verdade, eu tenho certeza, professor, saiu o segundo. Saiu o quinto já, gente. Saiu o quinto já, eu tô apontando aqui, ó, debaixo da mesa. Eu tenho certeza que o professor não tem vontade de parar de trabalhar. Né? Não tem vontade. Não. A grande questão é equilibrar bem tudo isso, né? Então, acho que quando a gente fala em acelerar a carreira, de verdade, é acelerar o que te faz bem, né? Exatamente. Agora, ô Joel, deixa eu entrar aqui, porque é sempre tão comum a gente ter papos, né, que são papos técnicos, né? Porque tudo isso que a gente está conversando aqui está muito bem fundamentado e é o que todo mundo aqui estuda no dia a dia, etc. Mas deixa eu fazer uma pergunta de bastidor. Lá no começo da sua carreira, essa vida acadêmica é o que estava nos planos? Não estava. Como é que aconteceu? Então, começou assim. Eu fiz a graduação, né? E eu entrei já trabalhava desde os 14 anos, né? Mas quando eu comecei a graduação, a gente estava no milagre econômico brasileiro, então tinha muitas oportunidades. Eu já fui para uma empresa, entrei pela área financeira, em 2 anos virei gerente, né? Já assumi uma posição gerencial, daí fui para sistemas, TI, mas eu sentia que não era aquilo que eu queria e daí surgiu uma oportunidade em RH, que eu nunca tinha pensado em RH, né? Quem me falou de RH foi meu chefe, falou, eu acho que você tem um jeitão para RH. Que ano isso, Joel? Foi em 78, né? Não se falava muito em RH. Em anos 70. Não. 77. Pessoal, Foi 77. E daí, eu me encantei, né? E daí eu tinha a possibilidade na escola, eu fiz a GV, da gente fazer uma complementação no SEAG, em RH. Daí fiquei mais apaixonado e daí decidi fazer o mestrado. E daí, estava com 3 filhas, precisava de mais dinheiro, eu falei, acho que eu vou dar aula. Né? Deixou as meninas lá, não brincou, não deixou as meninas pintarem só a unha. Agora as netas e netos fazem tudo. O que eles quiserem. Mas comigo, as filhas não puderam, porque o pai foi dar aula. Exatamente. Trabalhava o dia inteiro e dava aula à noite. Né? E daí eu me encantei, né, por dar aula, né, e também sempre gostei mais da parte de staff, né, nas organizações. Eu não gostava muito da linha, né. E daí eu vi que na parte de staff eu não tinha nem muito futuro dentro da organização. Já estava numa posição de diretoria, mas não era o que eu queria. Daí surgiu a ideia da docência, da consultoria. Mas eu comecei primeiro como consultor e a docência era
atividade complementar, e aí ao longo do tempo foi mudando, né? A docência virou a atividade principal e a consultoria complementar, né? Joel, quando a gente fala acelerar é uma palavra que a gente brinca que é grávida, né? Cada um entende de um jeito, Sim. né? E a gente sempre lembra da Fórmula 1. Mas foi né? um comentário machista? Foi um comentário. Só para deixar claro. Por Como quê? assim, grávida, cada um a gente entende, cada um entende de um jeito a Porque a gente grávida. engravida Eu quero as que. pessoas, né? Então explica, porque tá perigoso. Tá perigoso, Tá né? perigoso. É grávida porque cada um gera a própria interpretação. É. né? Ah, bom, obrigada. Então, eu acho que... Mas boa lembrança, boa observação. E quando a gente fala acelerar, pode ser acelerar 5 km por hora, pode ser 150 km por hora. Invariavelmente, a gente acaba sofrendo os efeitos da aceleração, porque Sim. você mesmo disse, né? Se eu estou, muitas vezes, dedicando muito tempo à minha carreira, provavelmente a minha vida pessoal vai ter um desbalanceamento. Escolhas, aí, né? Vai ter escolhas, né? Eu queria te ouvir, Joel, no seguinte sentido. Diante de um mundo que a gente chama que é de infoxicação, tem tanta informação, tanta alternativa, um mundo de abundância, o que você acha que é possível fazer para acelerar uma carreira nos dias atuais? Um profissional deveria ir para onde? O que ele deveria fazer? Ele tem que trabalhar e depois fazer... Faz sentido fazer faculdade à noite, fazer pós, ou fazer 2 faculdades? O que você acha que é possível fazer para acelerar a carreira? Boa pergunta. O que a gente observa, no meu tempo da adolescência, a gente não tinha cursos de pós-graduação, como nós temos hoje, de extensão. Então, era comum a pessoa pensar em fazer 2 faculdades. Hoje, o que acontece, a não ser que seja uma faculdade muito específica, mais técnica, né? Você fez, sei lá, contabilidade, daí vai fazer direito para complementar, para a parte tributária. Mas você fazer uma outra universidade, você vai lidar com um nível de complexidade muito semelhante à universidade anterior, né? Então, é muito mais interessante para você acelerar a carreira, você buscar uma especialização. Então, o que eu queria criar um quadro com vocês aqui. Eu fiz uma graduação, né? O que acontece? Eu entro no mercado de trabalho, nos 2 primeiros anos eu tenho uma carreira muito acelerada, porque eu tenho um estoque muito grande para oferecer. Depois de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, a minha carreira começa a ficar estabilizada. Normalmente o jovem entra em crise nesse momento, porque ele vinha num ritmo muito grande e agora ela ficou parada. Ele acha que é a empresa, é o chefe, né, ou é ele, mas é natural isso ocorrer, né? Aí, nesse momento, é muito interessante um curso de especialização. Né? Por quê? Até aquele momento, você teve uma formação genérica. Né? Agora você precisa de uma formação mais focada. Né? E você já escolheu a sua área. Né? Então, ao você fazer a especialização, você estrutura aquilo que você viveu nos últimos 1 ano e meio e avança. Né? Segundo ponto, o teu network até ali é seus amigos, colegas de turma, família, certo? Mas não é dentro da sua área de especialização. Ao você fazer uma especialização, você vai encontrar uma turma, né? Você vai formar um network dentro da sua especialização. Terceiro ponto, a tua experiência é aquela empresa, ou 2 empresas, tá certo? Quando você vai, e você não tem distância crítica, quando você vai para a especialização, você desenvolve visão crítica em relação ao que você está vivendo. Né? Então, o que acontece? Ao você fazer a especialização, você volta a turbinar a sua carreira. É uma pós que o senhor está dizendo. Uma especialização, uma pós, pode ser um MBA. Não, um MBA, ainda uma especialização. Uma pós. Por exemplo, vamos supor que eu estou na área financeira. Né? O MBA é muito mais gestão. Né? Ainda eu estou numa área técnica. Né? Então, aí vale a pena eu investir numa área que me dá foco maior. Né? Provavelmente, depois de uns 5 anos de formado, essa pessoa está numa encruzilhada. Ou ela vai para uma carreira gerencial, ou ela vai para uma carreira mais técnica. E aí ela precisa optar, né? Ver o que ela gosta mais. Se ela for para uma carreira gerencial, é o momento de fazer o MBA. Né? Porque daí você vai conviver com pessoas que estão em gestão, te dão uma visão de gestão, né? Te preparam. Né? Acontece um fenômeno nas organizações interessante, quando a pessoa vai para a gestão, ela entra numa atividade onde ela tem que gerenciar recurso escasso. Então, ela entra no que a gente chama de arena política da organização. Né? E, normalmente, a pessoa não está preparada para isso. Né? Então, ela tem um tranco, ela tem uma dificuldade de se adaptar ao novo papel. O MBA ajuda. Né? Ou seja, ela é boa, ele já é um técnico, Sim. já tem um nível de especialização,
mas é ruim de gente. É ruim de gente. Uhum. É ruim não só de gente em termos de equipe, mas ele não sabe lidar com par. Trânsito, né? Trânsito Não tem político. trânsito entre Ele as não tem áreas, né? liderança por influência. Uhum. Certo? Uhum. E porque ele vai ter, não é só liderar os colegas, ele tem que liderar o par, O par. liderar o chefe, né? E é um aprendizado novo, né? Professor. O MBA vai ajudar e vai novamente dar uma acelerada. Então, é assim. Agora, existem empresas onde o negócio dela é gestão. Então, o que acontece? Você não tem carreira técnica. Você entra na empresa já como gestor. Uhum. Né? Então, é uma empresa de bens de consumo, um banco, uma instituição financeira. Né? Então, com muita velocidade, você já é gerente. Então, provavelmente, você não vai passar por esse estágio de especialização. Né? Talvez você já entre na arena política e daí, talvez, o teu primeiro investimento já seja o MBA. Uhum. Mas é sempre pegar a formação para acelerar a sua carreira. Então, ela impulsiona, né? A hora que você vai combinando experiência com formação, você Potente. acelera a carreira. Acelera, então, esse crescimento na carreira, né? Exatamente. Agora, eu queria trazer um contexto aqui, Joel. Não falei professor agora, não. Oba. Fiz uma força danada. 2 escaparam antes, eu tô aqui, Sim, só anotando. Mas eu falei, Joel, agora. Eu queria trazer aqui um contexto que é o seguinte, da pessoa que, com muita dificuldade, conseguiu fazer uma graduação, Legal. né? E que, para ela, aquilo ali já foi muito sacrificante, muitas vezes financiou essa graduação, né? E não tem condições financeiras, e a gente sabe que hoje, cada vez menos, as organizações vêm investindo em financiar cursos de pós-graduação, MBA, para os seus colaboradores. Então, chega um ponto que essa pessoa, que com muita dificuldade conseguiu concluir a graduação, e chega aí nesse patamar que o professor falou, né? Que assim, alguns anos e começa a paralisar. Qual seria uma saída alternativa para quem está nos escutando e nos assistindo e não tem grana para investir num curso de pós-graduação, num MBA, numa especialização? Qual é a saída? Porque a gente gosta muito de dizer que também cresce muito na carreira, não só quem tem pós-graduação, MBA, curso no exterior, mas também quem tem as manhas, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito. As manhas Perfeito. é excelente, né? Então, a pessoa que financiou o seu estudo, né, e eu diria assim que o grosso da nossa classe C e D, né, não tem dinheiro dos pais, não tem dinheiro da família para fazer o curso 3º grau. Teve que trabalhar e estudar à noite, certo? Então, essa pessoa fez esse investimento, tá certo? A vantagem que essa pessoa tem é que ela, durante esse período, ela já está trabalhando. Né? Então, ela já tem familiaridade com o ambiente profissional e tudo mais. Então, eu acho que é muito importante a pessoa, o mais possível, né, empregar, usar, né, o que ela está aprendendo na escola no seu dia a dia, porque ela vai transformando o conhecimento dela em experiência, né? E eu vejo, às vezes, muitos jovens, né, fazendo o curso, fazendo um trabalho que não desafia, né? Quer dizer, é um trabalho rotineiro, de Para baixa... pagar a conta mesmo. Para pagar a conta, certo? Então, o ideal é essa pessoa buscar, né, nesse momento, um trabalho que ajuda ele a pagar a conta, mas que o desafia, né? Onde ele já vai usando o conhecimento que ele está adquirindo na universidade, porque ele sai com uma potência, né, da universidade, porque ele sai com formação e experiência. Então, ele vai abrir muitas portas, e é muito provável que ele consiga turbinar a carreira dele nos primeiros anos, né? Agora, se a pessoa ela faz uma graduação e ela nunca viveu aquela experiência da sua graduação, ela vai sair no mercado com um curso de graduação, mas como se... Sem as manhas. Sem as manhas, sem a experiência. Exatamente. Não, e sem network. Exatamente. Sem nada. As manhas Exatamente. incluem tudo isso, Anderson. Exatamente. É isso, né? mesmo. Quantas vezes a gente vê profissionais que são muito mais aguerridos, né? Que tiveram essa experiência de trabalho, que lutaram mais do que os outros, que valorizam mais a relação com o outro, né? Exato. E que se posicionam melhor, porque são sobreviventes, Exatamente. né? Então, assim, é muito legal e eu acho que esse tipo de profissional, de verdade, já começa acelerando, né? Não, inclusive, né, cada vez mais, as organizações estão olhando para isso.
né? Porque antes os programas de talentos, né? Porque as organizações sempre tiveram programas de aceleração de carreira, né? E cada vez mais as organizações, pelo menos, estão se esforçando para ter programas que são acessíveis para todos, para buscar pessoas com essas ganas. E aí a minha pergunta para você, Joel, nos dias de hoje, esses programas ainda fazem sentido? Porque essa é uma discussão que tá pairando, né? Puxa, mas trainee ainda faz sentido? Não faz sentido, né? É um negócio que tem que ter a concepção que tinha, porque antes trainee era gente que vinha das universidades, né? Ultra mega high level, né? Escolhidos muito a dedo. Então, esse tipo de programa, pelo menos como foi concebido, faz sentido. Um dedo preconceituoso, né? Eu entendo, Esse sim. dedo aí que escolhi era um dedo preconceituoso, que não olhava a diversidade, Total. que não olhava de onde as pessoas vinham. Então, por isso que isso tem que acabar, né? Então, é esse justamente o ponto, né? Acho que tem todas essas questões relativas à diversidade que o mundo acho que já superou todos esses Não, pontos. eu não acho que superou. Acho que a Acho que gente tá está tentando superar. começando. Exato. A gente Tá está na pauta, começando. a gente tá na pauta. Tá na pauta. Concordo Tá na com pauta. você. Mas o ponto é o seguinte, esse tipo de programa ainda faz sentido para as organizações? Tirando essa questão, né, da diversidade e assim por diante, o conceito ainda faz sentido? É muito importante, e eu vejo já algumas empresas fazendo esse trabalho, você desenvolver fontes, né? Então, eu estava conversando outro dia com o pessoal da Fundação Paula Souza, que tem a CETEX, FATEX, Incrível. né? E estão com 330 mil alunos hoje, né? E já existem muitas organizações fazendo parcerias com eles, tá certo? Para já atuar no desenvolvimento de alunos, né? E já ir capturando, quer dizer, já criando uma empatia, né? Entre a empresa e esses alunos, já trazendo, né? E você já vai desenvolvendo pessoas interessantes ali, né? No ambiente estudantil, né? Exatamente para você trazer para dentro de casa pessoas interessantes, talentosas, já alinhadas com a cultura, e dessas pessoas vão ter naturalmente uma carreira acelerada, um ambiente favorável para o seu desenvolvimento. E eu vejo que o estágio hoje, essas experiências, elas estão funcionando muito melhor do que os programas de trainees, por exemplo, né? E muito mais barato, Com né? certeza. Sabe? Porque você pega a pessoa ainda a informação, investe nela, trabalha e tem essa pessoa pronta. E eu acredito que esse vai ser um movimento crescente, né? Porque nós vivemos realmente, hoje no mercado brasileiro, essa falta de gente. E se você não desenvolver fontes, né, você não vai encontrar a pessoa que você quer pronta no mercado, né? Você vai ter que buscar. Então, isso vai trazer para o nosso jovem uma série de oportunidades se ele fizer o investimento na sua formação, no seu estudo. Ou seja, as áreas de RH, então, precisam dar um passo antes, né? Elas precisam começar o seu trabalho Na escola, ainda, né? Na ensino escola, médio, né? né? De maneira Exatamente. estruturada. Exato. Agora, Joel, a gente tem algumas buzzwords da moda, né? E uma que a gente vê que está muito forte dentro das companhias é o tal do lifelong learning. E isso se confunde muito com essa questão da carreira, Sim. né? Então, é assim, eu vejo que tem muita empresa que acaba até mudando uma postura e falando o seguinte, eu não vou demitir por performance, eu vou demitir por gente que estagna. Fica estagnada, não quer aprender, não quer se desenvolver. Gente que não tem gana, não tem ambição. Mas quando a gente ouve o lifelong learning, que é também a palavra da moda, algumas pessoas dizem que esse é um troço óbvio. Porque basta a gente viver que a gente está aprendendo. Vivendo e aprendendo todo dia, a gente vai se desafiando. E existe uma corrente agora defendendo o life smart learning, o life wide learning. Como é que eu aprendo de maneira mais inteligente, mais rápida? Porque eu vou aprender o tempo todo. Sim. Quando a gente está falando de aceleração de carreira, eu estou falando que, de fato, existem quesitos hoje chave que o mercado mesmo acaba privilegiando. Ou seja, se eu estiver conectado com um Life Wide Learning e trouxer para dentro da minha cabeça, para dentro de casa, eu vou me diferenciar dos demais. Eu vou ter que, eu passo a não só ter que aprender mais rápido do que o outro, mas saber identificar as tendências de mercado rapidamente. Essa régua não para de crescer, né? Antes do Joel responder, só explica para o nosso telespect o que é Life Wide Learning. Então, existe o Lifelong Learning, que é o conceito de aprender a vida toda. É um quesito, inclusive, acho que da década de 70 ou 60, não me lembro agora. E o Life Wide Learning traz um pouco do quesito da obviedade, né? Do Lifelong Learning. Que a gente está aprendendo o tempo todo. Então, assim,
Por que eu deveria adotar a postura do lifelong learning se todos os dias eu acabo lidando com situações críticas o tempo todo de desemprego, de me reinventar? Ou seja, a premissa é, o mundo já me leva para isso. O mundo já me leva para isso. Então, eu já sou um lifelong learning por natureza. Por quê? Porque penso, logo existo, sou desafiado, enfrento desafios. Se eu não cumprir minha meta, sou mandado embora. Eu estou aprendendo o tempo todo, estou me reinventando o tempo todo. Então, faz sentido esse contexto? Faz. Eu acho que acrescentando mais algum ponto, né? Primeiro, a carreira, então, é você ir lidando com níveis crescentes de complexidade. O que a gente começou a observar no mundo inteiro, não só no Brasil? A partir dos anos 90, as carreiras começaram a ser aceleradas, elas são mais rápidas. E nós fomos observando, e aí é pesquisa aqui no Brasil, que os ciclos de carreira estão mais rápidos, né? Então, ou seja, eu fecho um ciclo de carreira num tempo menor, né? O que é um ciclo de carreira? Eu estou numa atividade profissional, chega um momento em que eu não vejo mais perspectiva no que eu estou fazendo. Não tem mais desafio. Bati com a cabeça no teto, né? Na minha geração, dos baby boomers, o nosso ciclo era 20, 25 anos. Então, você estava fechando o ciclo, estava perto da aposentadoria, e se criou esse modelo mental que você fecha o ciclo na aposentadoria. A geração X, que é a geração seguinte, que nasce no fim da década de 60 até 85 aqui no Brasil, essa geração tem um ciclo de 15 a 18 anos, né? Então, eles estão chegando próximos dos 40 anos, só estão fechando. Em 86, nasce uma nova geração aqui no Brasil, né? É uma geração que tem características do Y e do Z. Esse pessoal entrou com formação de terceiro grau no mercado em 2009, 2010, né? E o ciclo que a gente acha que vai acontecer, ainda não tem pesquisa, é de 12 a 15 anos, né? Então, esse pessoal está fechando o ciclo entre 35 e 37 anos. Então, por que isso é importante? Porque a hora que você fecha um ciclo, você entra num processo de angústia, né? Você adora o que você faz, não vê mais perspectiva, você fica angustiado, né? Porque você não se vê fazendo uma coisa diferente do que você faz. Mas você não tem mais perspectiva. E nem se preparou para isso. E nem se preparou, certo? Por isso, a importância do que a gente chama hoje de protagonismo em relação à carreira, né? Você tem que ter esse protagonismo, né? De você perceber o que está acontecendo contigo e se preparar, né? Porque a hora que você está fechando o ciclo, é muito importante você estar abrindo outro, né? Senão você vai ficar um tempo marcando passo, você ficar um tempo estagnado e angustiado, sofrendo, tá certo? Então, a gente estima que com a tecnologia, a inteligência artificial, esse ciclo ainda vai ficar mais rápido, mais curto, né? Então, a gente precisa estar muito atento, né? Porque as carreiras, né? As ocupações, elas vão se reconfigurando com muita velocidade no mercado, né? E, eventualmente, se você não tomar cuidado, você pode ficar obsoleto com velocidade, né? Você perder realmente a relevância atração, mesmo, né, no mercado. Na sua carreira e a sua relevância. Então, esse é um outro aspecto. Então, você está atento a isso, e que eu acho que é talvez o mais crítico, o pulo do gato. E a gente está falando muito de protagonismo, né, das pessoas em relação à sua carreira, né? E pensando que a gente está vivendo mais, né? Então você vai ter vários ciclos de carreira ao longo da sua vida, né? É inevitável. Ou e seja, aí, aprenda. E não dá para deixar a carreira ao acaso. É isso. Aí esse papo podia, olha, ele renderia. Eu segurei aqui meia dúzia de perguntas, viu? Senão a gente ia ficar 2 dias aqui no nosso podcast. Adorei, Joel Dutra. Que visita agradável. Quanto conteúdo. Muito obrigada por compartilhar toda a sua experiência aqui com os nossos telespectadores e ouvintes. Obrigado. Eu que agradeço. Um privilégio estar aqui com vocês. Eu espero, então, convidá-lo outras vezes, viu, Joel? Como é que a gente segue o professor Joel Dutra ou Joel Dutra nas redes sociais? Tem LinkedIn, tem Instagram. Tem que ir lá no LinkedIn. LinkedIn, Joel Dutra. É isso. Siga o professor Joel Dutra ou Joel Dutra na FEA, na FIA, no mercado, influenciador, que a gente tem uma honra muito grande e um prazer de estar aqui conosco. Obrigado. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Um abraço. E assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio, né, Amanda? É isso, Andy. Muito obrigada a você que nos acompanhou, cresceu, aprendeu aqui com o professor Joel Dutra. O nosso professor Joel Dutra. Aproveita. Recomenda para seus amigos se você gostou. Se você não gostou, recomenda para os inimigos. Tá tudo certo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente.
Tamo junto. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Fui!